a esse tema metanoia. Quem estava no domingo passado entende que essa palavra é uma palavra grega que aponta sobre mudança de mente, mudança de pensamento. O padrão de pensamento é deixado para trás. Meta tem a ver com mudar o alvo, a sua meta, em nome do Senhor Jesus. E a gente hoje vai entender o poder de 2 ou 3. Que mudança de mente é essa que envolve o poder de 2 ou 3 pessoas? Nós somos, claro, que tentados a viver uma vida de maneira individualista. Se preocupar só conosco, só com os nossos passos, nossos sonhos, nossas vontades. E o mundo aí fora diz que a gente deve viver assim, porque você sozinho vai bem mais rápido. Pessoas ao seu redor vão lhe atrapalhar, vão lhe impedir o seu crescimento. Só que a gente deve passar pelo crivo do Evangelho, dentro desse pensamento novo no Senhor, arrepender-se do nosso individualismo e viver de maneira coletiva nos dias de hoje. Tanto é que nós vivemos igreja por conta disso. A ministração hoje é sobre a importância de viver igreja. 2 ou 3 pessoas ao nosso lado, de caminharmos, de estar nesse local aqui. Nós vamos entender o que é a igreja. Se esse momento aqui é a igreja, ou se é somente um culto público ao Senhor. O que é viver a igreja de verdade? Jesus, ao olhar para os seus discípulos, ele fala em Mateus capítulo 18, verso 20, diz assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus. Certamente tem mais do que 2 ou 3 pessoas nesse lugar. Ou seja, a palavra nos dá certeza que Jesus está aqui no nosso meio. Ele está aqui, sendo cultuado e adorado ao nosso Deus. Nós vivemos numa geração extremamente individualista, extremamente soberba. Vidas estão pensando que são mais importantes que o todo. E isso tem se aproximado da igreja do Senhor. E tem nos preocupado. Tem me preocupado. Homens e mulheres acreditando que são mais importantes do que o corpo de Cristo. Homens aceitando o aplauso, mulheres achando que o seu talento, o seu dom, são essenciais para o corpo do Senhor. Isso tem nos preocupado. Porque de maneira alguma, nada do que a gente faça, nada do que a gente seja, se compara ao corpo do Senhor, a noiva de Cristo, chamada igreja do Senhor. Então, temos que ter essa mudança de mente. Nós não fomos chamados a viver uma vida sozinhos, individualista. O cristianismo envolve viver com pessoas, tem a ver com isso. O budismo, você vai se isolar para buscar o seu crescimento pessoal. E aí vai olhar para o seu interior. E esse isolamento, esse afastamento social, eles pregam que você vai elevar o seu espírito. No cristianismo, não. Nós crescemos no contato um com o outro. Sendo ofendido por pessoas, perdoando essas pessoas. Aconselhando vidas, sendo exortado por vidas, e tudo isso nesse contato, misturando-se com vidas, com pessoas. Então você não foi chamado a viver um cristianismo só, apático. Precisamos disso. O cristianismo, ele é um chamado para viver a igreja, e isso envolve deixar de lado o nosso benefício pessoal e valorizar o coletivo. Às vezes você vai perder coisas para que o outro seja abençoado. Às vezes nesse local aqui, ou vivendo a igreja de verdade, você vai abrir mão do seu conforto. Pastor, estou em casa, estou deitado, assistindo a minha Netflix aqui, e o irmão está precisando de você. Você vai largar tudo isso e vai até a casa do irmão, aconselhar, ouvir, chorar, abençoar aquela vida. O cristianismo de verdade nos coloca em segundo lugar. Então esteja acostumado a isso. Deus sempre será glorificado na nossa vida. E o corpo de Cristo, a igreja, tem prioridade até acima das suas vontades, dos seus desejos. Nós somos chamados a viver isso. Paulo fala sobre isso quando ele se refere à igreja de Corinto. Falando para a igreja de Corinto, onde o ego, o eu, existia uma divisão na igreja. Uns diziam que era de Paulo, outro de Apolo, outro dizendo que era de Cristo, a igreja dividida, procurando um superior ao outro. E Paulo diz, olha, ao falar sobre os apóstolos, 1 Coríntios capítulo 4, verso 10, diz assim, nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo.
Olha que Paulo está sendo chamado de louco e a igreja sendo considerada sensata. Nós somos fracos, mas vocês são respeitados, mas nós somos, até agora, estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos, o que é a igreja? Abençoamos. Quando? Suportamos. Quando? Caluniados. Respondemos de que forma? Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Para que a igreja cresça, para que a igreja seja edificada, homens, apóstolos do Senhor, se tornaram a escória da terra, desprezados, perseguidos, foram perseguidos ao ponto de serem executados por amor ao evangelho. E eles não abriam mão disso, considerado o lixo do mundo, o de menos valor, de menos reputação, para que o corpo de Cristo fosse abençoado. Às vezes nós estamos aqui buscando nossas causas pessoais somente. Nós somos desafiados hoje a viver o poder de estar junto, de termos 2 ou 3 ao nosso lado e entendermos que isso é uma bênção gigantesca. É uma bênção viver a igreja. E naturalmente o inimigo, por entender isso, ele vai querer derrubar isso do seu coração. Você vai querer viver só. E você pensa que é um pensamento natural. Porque as pessoas na igreja não lhe compreendem, não estão disponíveis para você, te ofenderam de alguma forma. E você vai ter as justificativas perfeitas, porque nós somos formados por pessoas errantes, pecadores, que não são perfeitas, mas que nós estamos aqui para sermos mudados no Senhor. O contexto desse texto é o primeiro ponto de aplicação para a nossa vida. Mateus 18 está falando de esse versículo 20 é o final de uma sentença. Jesus está falando sobre pecado e sobre perdão de pecados. O verso 15 diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você o quê? Então a exortação tem o intuito de ganhar não é de ofender, não é de você ser superior à pessoa, não é de expor, envergonhar a pessoa. A exortação, alguém pecou, alguém está em pecado no nosso meio, você que sabe, você procura a pessoa, a fim de ganhar a pessoa. O que seria ganhar? Que ela abandone o seu pecado, sua prática de pecado. Verso 16, mas se ele não ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Vai chamando mais pessoas. Olha o poder de vidas. Olha que a autoridade vai crescendo. Só você foi só. Agora você chama 2 ou 3 com você. Vai crescendo, você vai perceber que o texto vai falando que vai crescendo a autoridade desse ato. Se a pessoa se negar, verso 17, conte a igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Só que como é que eu exorto alguém, igreja, se eu não sei o que é pecado? Como é que eu vou exortar e dizer que a pessoa está numa prática errada, se cada um vai achar que pecado é uma coisa? Ah, pastor, eu acredito que tatuagem é pecado. Já eu não acredito que tatuagem é pecado. Então eu acredito que depende da tatuagem. Ou depende do local que faz a tatuagem. Se a gente não tiver um padrão, se a gente não tiver um código, cada cabecinha aqui nesse lugar vai achar uma coisa. Ah, pastor, acho que é normal o homem ter 4 mulheres. Ele ganha 4 salários, matemática básica, um salário para cada família, e ele vai poder ajudar vidas. Então cada pessoa vai ter uma lógica, um pensamento, e a gente precisa de um código. A gente precisa de uma norma. Se você vai tirar sua habilitação, você estuda a legislação de trânsito brasileira. E você tem que estar de acordo com ela. Se não estiver de acordo, você não passa, não recebe sua habilitação. Sim ou não? Se você vai trabalhar em alguma empresa, se a empresa diz que é para você ir fardado, por mais que você não goste de farda, você tem que ir fardado. Porque quando você entra num local, num ambiente, você se sujeita às regras daquele ambiente, daquele local, o código que está lá. Isso é normal que aconteça. Se você vai bater uma bolinha, jogar futebol, tem regras. Tem a falta, não pode fazer gol com a mão,
Então você entende que tem algumas condutas e práticas em todo o ambiente que você está inserido. Ah, eu tenho uma audiência para isso. Você não vai de short. Você não vai com a roupa que vai para a praia para entrar no fórum de redenção. Porque existe esse contexto. E todo mundo respeita. Sim ou não? Todo mundo entende que o código do meu trabalho deve ser respeitado. E eu tenho um horário de entrada, de saída, eu devo me comportar de determinada maneira lá. É normal. Só que vem uma onda aí de pessoas querendo questionar o nosso código, que é a Bíblia. A Bíblia que nos diz o que é o certo e o errado. Para que a gente entenda e consiga exortar alguém, nós temos que ter um código, que não seja da cabecinha do pastor, mas esteja acima, onde todos terão acesso a ele e seja imutável, transcultural e seja fiel e verdadeiro à palavra do Senhor. E a Bíblia é isso. É o código, é um manual de conduta cristã. De maneira que todas as pessoas que querem viver igreja, que querem ser cristãos, têm que se submeter à palavra do Senhor. Isso é básico. Assim como eu me submeto em outros locais, em determinados momentos, eu vou me submeter à palavra do Senhor, porque eu quero ser cristão, filho de Deus. Eu quero manifestar isso dentro da igreja. Então é importante, justamente isso, conhecermos a Bíblia e não aceitarmos que homens e mulheres vão deturpar ou escolher textos desse livro para respeitar, enquanto que outros textos eu vou deixar de lado. Se a Bíblia diz que o homem deve ser marido de uma só mulher, assim tem que acontecer, e não ter 4 mulheres ao mesmo tempo. Se a Bíblia diz que eu não devo mentir, então da minha boca tem que sair somente a verdade. É básico. E isso não muda com o tempo, não muda com o contexto, não muda com a época, porque a lei do Senhor é fiel, é firme, e vai se manter. Não vai mudar nada nela. Não está ligado ao contexto. A Bíblia é aplicada aqui em Redenção, no interior do Ceará. Se você for congregar numa igreja sadia, lá nos Estados Unidos, você vai entender que é o mesmo padrão de comportamento. Não muda, porque o livro é o mesmo. Por isso que para a exortação nós devemos, primeira coisa, entender a Bíblia e reconhecer a Bíblia. E cada pessoa que quer fazer parte da igreja tem que se submeter a isso. E de maneira que se as pessoas não aceitam isso, Jesus diz, verso 17, se a pessoa se recusa a ouvir a igreja, seja tratado como pagão ou publicano. O contexto, na época, é que o povo judeu sempre se achou, inclusive hoje também, se acha uma raça superior, se acha que as suas leis são fortes, a promessa do Senhor, isso faz com que o seu ego tratasse pessoas de maneira diferente. Era um gentio, eles não são judeus de verdade, não nasceram do nosso sangue, não têm a descendência de Abraão. Então eles são tratados em segunda classe, as pessoas que não são daqui de Israel. E aí tratava as pessoas dessa forma. Nesse contexto, Jesus olha para o tratamento dos judeus com os pagãos, povos gentios, e os publicanos que conviviam com eles e eram tratados, nem sentava à mesa com essas pessoas, o judeu, às vezes nem cumprimentava essas pessoas. Olha, trate essa pessoa em pecado, que está resistindo como um pagão e publicano. Ou seja, a igreja tem que agir de maneira diferente com pessoas que resistem o pecado no nosso meio. Isso é a palavra de Deus. Não adianta a gente querer mudar o texto bíblico. Nós temos que entender que a sua relação com a pessoa que está resistindo o pecado tem que mudar. Pastor, mas dentro da igreja, meu amigo, próximo a mim, o que Jesus está dizendo aqui é um ato de amor. Repita comigo, é um ato de... Se você concordar com o comportamento da pessoa, provavelmente ela não vai se dar conta do que está perdendo. Quantas vidas são resgatadas porque percebe, meu Deus, eu estou perdendo meus amigos, perdendo a minha igreja, já não sirvo na igreja, porque a igreja se posicionou diante de algumas coisas. Ou seja, a igreja tem a autoridade de receber pessoas, de cuidar dessas vidas, mas a igreja também tem a autoridade de tratar pessoas de maneira diferente, que resistam à palavra do Senhor. Se qualquer pessoa aqui, pode ser aqui do Ministério de Louvor, resolver ter a sua vida profana e resistir ao texto bíblico, vai ser amado através da disciplina. No sentido que vai ser mostrado para ela
que, olha, a conduta do Senhor é diferente. Ou seja, primeira lição, meu amado, o poder que 2 ou 3 têm. Nós temos o poder de refletir a justiça de Deus aqui na terra. Amém? Nosso Deus é justo. Você vai descobrir hoje, se não tinha se dado conta disso. Pastor, Deus não é amor? Também. Mas o nosso Deus é muito justo. Nosso Deus é um Deus que se ira com o pecado. O verso 18 diz assim, ó, Jesus diz, ó, digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra, ou seja, tudo que 2 ou 3 ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Olha o poder de 2 ou 3. Ações da igreja, atos da igreja em relação ao pecado, a resistência à Bíblia, ao viver de acordo com o manual de conduta cristã chamada Palavra do Senhor Jesus, nós temos que nos posicionar a isso. Ou seja, 2 ou 3, meus amados, nós temos a autoridade e a necessidade de manifestar a justiça do Senhor aqui no nosso meio, porque nós amamos vidas nesse lugar. Igreja, não é isso aqui. Esse aqui é um ajuntamento público, chamado culto público ao Senhor. Tem pessoas que vêm para cá, estão vindo para cá há 1 ano, estão vindo para cá o tempo da igreja, e não faz parte ainda da igreja, porque só vem para o culto. Vir para o culto não vai te tornar membro de uma igreja. Tem muita gente que chega para mim questionando, pastor, fulano de tal, é da Florescer, e está fazendo tal coisa, tal coisa. Eu vou tentar lembrar da pessoa, não, essa pessoa só vem para o culto. Ainda não é da igreja, ainda não faz parte da igreja. Porque fazer parte da igreja é submeter a Bíblia, é entender a importância um do outro. Olha para a pessoa do seu lado. Essa vida aí tem que fazer parte da sua vida. Fazer parte da igreja não é sobre vir para programações. Vocês que visitam a igreja são muito bem-vindos, venham em nome de Jesus. Aqui é o local mesmo. É o local dos feridos, dos feios. Cadê os feios aqui? Diga glória a Deus. Dos abatidos, dos cansados, de todos buscarem refúgio nesse lugar, porque nós temos aqui a palavra do Senhor é proclamada nesse lugar. Mas os que querem viver o evangelho e fazer parte da igreja têm que se submeter ao quê? A Bíblia, palavra do Senhor. Me dói no coração. A nossa igreja ela tem um momento chamado inserção. A gente acabou de ter, né? Mostrou os irmãos aqui. Vieram um monte, não sei porque que faltaram. E aí um dos pontos que a gente diz lá na inserção naturalmente é mostrar para ele, para as pessoas que estão aqui, olha, vocês estão vindo para cá, entendam que tem que fazer isso aqui, tem um código de conduta. Um deles é estar disponível a nascer de novo. Disponível, essa palavra é chave. Disponível. Porque esse processo de largar o velho eu é algo que vai acontecendo constantemente, inclusive comigo. É um monte de tempo de crente, estou largando ainda partes de mim, deixando para trás. Mas eu tenho que estar disponível. Não há pessoas que cheguem nesse lugar e digam, pastor, eu vou para Florescer, eu tenho minhas 4 mulheres. Estou usando esse exemplo demais, espero que não tenha ninguém aqui com 4 mulheres, pelo amor de Deus. Mas eu acredito que o homem, sim, se ele tem condição financeira, é amor suficiente, e é atencioso com todas as 4, por que não? Está feliz, as 4 famílias. Tem que se submeter ao texto bíblico, que diz que o homem deve ser marido de uma só mulher. E aí você tem que estar disponível, olha, meu amado, venha. Você é marido de 4, venha. Mas em nome de Jesus, você tem que estar disponível a viver para somente uma mulher, ser a sua esposa de verdade. Às vezes me dói porque pessoas vêm para uma inserção e elas no final da inserção decidem, pastor, eu ainda não vou para a igreja porque eu não quero largar essa área da minha vida. Eu ganho dinheiro de tal maneira. E como é que vai ser eu largar esse negócio aqui? Eu estou entendendo que a Bíblia fala contra isso. Pensei que viver a igreja era vir para cá, me arrumar e vir no domingo para cá. Mas eu estou entendendo que é um passo muito mais profundo. E eu digo, sim, tem um código a ser seguido. Ou você tem que estar disponível a largar o que for necessário para viver. E algumas pessoas dizem, eu não vou mais, eu não quero mais fazer parte da igreja, porque eu não estou pronto ou disponível a largar minhas questões pessoais. Dia desse veio um homem que tinha problema com a homossexualidade.
E aí ele veio, no final, tentou olhar para textos de maneira diferente na Bíblia. E eu mostrei, abri Romanos 1 para ele, 1 Coríntios capítulo 6, expus o texto. Abrimos no original, mostrei para ele que a palavra realmente diz o que está dizendo. E aí ele entendeu que realmente fazer parte da igreja eu tenho que mudar, não ter mais essa prática na minha vida. E ele escolheu, não vou fazer parte da igreja, porque eu não estou disponível a isso. É triste, dói ver esse tipo de coisa, porque eu entendo o tamanho da cruz dessa pessoa ao seguir Jesus, que ela tem que abandonar, mas não é sobre mim, é sobre o texto, é a palavra do Senhor. Mas a igreja tem que ser isso, justiça de Deus aqui na terra, porque o nosso Deus odeia o pecado. Repita comigo, meu Deus odeia o pecado. Então a igreja do Senhor tem que expressar esse sentimento de Deus em relação ao pecado. Você sabe quem causou o sofrimento de Jesus na cruz? Sim ou não? Os judeus crucificaram Jesus, sim ou não? Herodes, Pilatos, toda aquela... crucificaram o nosso Jesus. Ou talvez você pense que foi Judas. Foi Judas, porque ele que traiu Jesus, ele que entregou Jesus. Ou talvez você está pensando em você. É natural, um evangelho mais maduro eu entendo que Jesus morreu e o sofrimento dele é culpa minha. Mas olha que talvez te choque. Isaías 53, é um texto profético sobre Jesus. Verso 10 diz assim: foi da vontade de quem? Esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Fazer quem? Jesus. Deus odeia tanto o pecado. Mas Júnior, Jesus não era sem pecado? Mas entenda que o momento da cruz é um momento diferente. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ou seja, Jesus, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. No momento da crucificação, Jesus é feito pecado por nós. Todos os pecados da humanidade caem sobre ele naquele momento. Naquele momento Deus olha para ele e Deus o esmaga e gera sofrimento nele por conta do pecado. Porque Deus odeia o pecado. Essa sua prática, meu querido, minha querida, esse seu comportamento, essa sua vida profana, tem gerado alguns sentimentos no Senhor. Nosso Deus é um Deus que ama. Alguém pode dar glória a Deus? Deus é amor, mas nosso Deus é justiça. E a ira do Senhor vem sobre todos. O que o homem plantar, ele vai colher. O dia do Senhor está chegando. E a igreja, duas ou três pessoas nesse lugar, tem que manifestar justiça de Deus aqui na terra. Nós temos que nos posicionarmos. Dizer, olha, assim diz o Senhor, essa sua vida, essa sua prática, essa sua forma de ganhar dinheiro não agrada ao Senhor. Está gerando sofrimento no outro, você está ganhando dinheiro às custas do outro, não agrada ao Senhor. Para você crescer, teve que empurrar, derrubar, não agrada ao Senhor. Mentira. Não busque recompensas nessa terra, em nome de Jesus. Nosso Deus é amor, mas é justiça. E a igreja do Senhor não pode anestesiar pessoas nesse lugar. Imagina que você tem uma doença muito séria, que Deus te livre. Imagina que alguma pessoa nesse lugar tem um câncer muito sério e sente dores profundas. E se o único tratamento que essa pessoa procura é um analgésico, eu quero só deixar de sentir a dor. E o câncer está crescendo, está multiplicando. Irresponsável. Imagina um médico que chega e diz, olha, eu tenho um analgésico perfeito para essa sua dor. E não trata a causa. Incoerente. Estúpido. Imprudente, no mínimo. A pessoa está lá feliz. Mas por dentro ela está apodrecendo. Por que às vezes a igreja quer fazer esse tipo de coisa? Tornar pessoas felizes e não tratar a causa, que é a sua alma, o seu comportamento, a sua vida, talvez está gerando maldição para você. A igreja tem que ser, 2 ou 3, tem o poder de ser justiça de Deus aqui na terra. Temos que nos posicionarmos. Às vezes a igreja vai ter que expulsar pessoas. Pastor, que palavra forte. Isso não é Bíblia. Não conheço isso na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 5.
Fala de um jovem que tinha um relacionamento com a madrasta dele. E a igreja de Corinto estava lá de boa, levando a vida normal, como se nada tivesse acontecendo. Paulo olha para aquilo e diz, verso 12, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja, não devem vocês julgar os que estão dentro. Olha aí o papel da igreja. Olhar para as pessoas ao nosso redor e julgar. Não é que nem o mundo julga para derrubar, para massacrar. É julgar segundo o padrão do Senhor para salvar, para ganhar o irmão. Verso 13. Deus julgará os de fora. Isso aí é com Deus. Agora os de dentro, ele deve fazer o quê? Expulsem esse perverso do meio de vocês. Palavra dura. Paulo sendo zeloso com a igreja, porque o fermento pode levar toda a massa, toda a igreja ia ser contaminada por aquilo, e sendo zeloso com o irmão. Ele precisa sentir dor, ele precisa que alguém cuide dessa doença dele, para que ele seja salvo no último dia. O texto diz sobre isso. Então a igreja tem que expressar a justiça de um Deus que odeia o pecado. Repete comigo, acho que essa frase está aí, Renato. Tá? Tá não? A igreja tem que expressar. Tá aí? Vamos lá comigo? A igreja papel nosso. Papel nosso. Nós temos que expressar isso. Em nome de Jesus. Segundo ponto desse texto. E do poder que 2 ou 3 têm. 2 ou 3 se movendo espiritualmente. Tem o poder de gerar respostas sobrenaturais. Agora é mais fácil dar uma glória a Deus. Mas tem. Atos capítulo 12. O contexto é que Tiago acaba de ser morto. A igreja sendo altamente perseguida. Pedro está preso, aprisionado. Um dia antes do julgamento dele. Atos 12, verso 6. Diz assim, na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava o que, igreja? Dormindo. Entre 2 soldados. Preso com 2 algemas. E sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Pedro talvez nesse momento entende, meu Deus, Tiago já foi. Executaram Tiago. Talvez é a minha vez. O que é que Jesus faria nesse momento? Ele lembra que uma certa vez, na tempestade, Jesus resolve dormir no barco. Ele vai dormir. Ele entende que ele não tem o controle da vida dele, não tem controle sobre o futuro. E Pedro dorme naquela noite. Mas, diga comigo, mais 2 ou 3 estavam fazendo algo diferente. Verso 5 diz assim, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Amém? E aí, quando 2 ou 3 se movem espiritualmente, geralmente o sobrenatural acontece. Por isso que é importante você convidar pessoas para orar. Por isso que é importante você convidar pessoas para sua casa. Marca a reunião de GF lá. Jesus vai estar junto. Tem 2 ou 3, seu GF. É você e outro. Jesus já está lá sentadinho esperando vocês. Não pensa só no pacote de creme crack e vai-se embora com o GF, não. As irmãs que comem demais, faz o rapa lá na sua casa. Lembra que Jesus vai para lá e está com vocês. E aí a igreja ora, verso 7 diz assim, repentinamente apareceu um anjo do Senhor. E uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. A igreja ora, 2 ou 3 oram e Deus liberta. Talvez você está aqui com seu marido preso no álcool, viciado, acorrentado. 2 ou 3, a igreja do Senhor vai orar pela sua vida e ele será liberto em nome de Jesus. Talvez tem mães aqui que estão desesperadas. Meu filho está preso, entrando no mundo das drogas, viciado, acorrentado. A igreja se levanta em oração e ele é liberto em nome de Jesus. Pastor, o meu amigo está viciado em jogo, perdendo tudo, vendendo tudo que tem e o que não tem. A igreja se levanta em oração e liberta aquela vida em nome do Senhor Jesus. Meu amado, eu profetizo isso na sua vida em nome de Jesus. Que 2 ou 3 pessoas nesse lugar, quem sabe eu esteja no meio delas, profetizarão vidas e cadeias serão derrubadas na sua casa, na sua vida e na sua família em nome de Jesus.
Mas você precisa de pessoas, homens e mulheres, sozinho. Você precisa trazer 2 ou 3. Vamos orar aqui, a igreja reunida. O que é que está acontecendo? Nossa igreja está num propósito de jejum. Estamos no 7º dia hoje. 7º? 8º, né? Domingo a domingo, 8 dias. Né? Alguém me ajuda? Acho que é. 8º dia de jejum coletivo. Olha o poder que está sendo gerado no mundo sobrenatural e espiritual aí. Meus amados, eu não posso... Embora o pastor pregando seja bocão, tem coisa que eu não posso falar para vocês. Mas algumas pessoas sabem. Tem vidas sendo libertas de profundezas emocionais, de anos de aprisionamento na sua vida íntima. E não coincidentemente, a partir do jejum proclamado nesse lugar, essa pessoa resolveu se libertar. Processo profundo, delicado, mas será liberta em nome do Senhor Jesus. O homem aqui da igreja estava tentando empreender durante 1 ano e nada dava certo. Na segunda-feira, 2º dia de jejum, já fechou com o primeiro cliente dele em 1 ano. Olha a coincidência. O segundo também fechou na segunda-feira. Olha que coincidência. E o terceiro ficou engatilhado. Está quase fechando. E ele dizendo para mim, pastor, que negócio é esse? Não é o poder de uma única pessoa, 2 ou 3. Eu espero que pelo menos 100 pessoas nessa igreja estejam nesse jejum coletivo. Imagina o que é que tem acontecido ao nosso redor espiritualmente. Agora se prepare. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela, se prepare. Se você está no propósito, meu querido, vem bombardeio contra a sua vida. Vão se levantar contra você. Vai ter raivas, perseguições. Mas faz parte. Seremos treinados no Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Quinta-feira agora. Algo sobrenatural acontece no nosso meio. O poder de 2 ou 3 se reúnem nesse lugar e resolve ofertar na vida de uma irmã que nem tinha geladeira. Imagina, viver dessa forma. Sem geladeira. Sem poder guardar um alimento. Sem beber uma aguinha gelada. Imagina o que é viver isso. A igreja aqui, depois do culto, a gente levanta uma oferta. E do nada, igreja, cerca de R$2.000 são levantados aqui para essa irmã. Mais do que isso, a gente recebe também a doação da geladeira. A gente pega esse recurso no sábado, sai aqui que nem ricos, comprando tudo para a casa da irmã. Compra panela, tudo. Ela ganhou o fogão um tempo atrás e eu perguntei, irmã, e aí, o fogão é bom? Ela é, irmão. Aí já fez o quê? Tentando brincar, conversar um pouquinho com ela, não fez nada ainda. Por quê, irmã? Eu não tenho panela. Meu Deus. Tem que se dar conta dessas coisas. A gente dá o fogão e não entende que a pessoa não tinha panela. A gente vai no sábado, compra, faz. Eu acho que é enxoval o nome, né? Enxoval de casa. Um monte de coisa, prato, talher, um monte de coisa. Aí a gente sai. Estamos aqui com dinheiro, vamos gastar esse dinheiro na casa da irmã. E a gente vai e consegue, compra cadeiras e ganha uma mesa e tem lá. Imagina, ela não tinha onde sentar para se alimentar. A primeira coisa que ela diz, olha que lindo. Quando recebe a mesa com as cadeiras, vou marcar uma reunião do GF aqui. Olha que forte. E aí tem a mesinha, aí agora tem um armáriozinho de cozinha que ela não tinha, o armário. E aí tem um fogão desse lado, tem a geladeirazinha lá também dela. A gente compra aquele varalzinho de chão de roupa, porque o varal dela era no meio da sala, uma corda que passava assim. A gente já tinha conseguido a doação da cama, a cama está lá. Terça-feira agora, em nome de Jesus, vai chegar o guarda-roupa dela também, para a glória do Senhor Jesus. E a gente compra o liquidificador, a gente compra uma sanduicheira para ela, o ferro de passar, tudo isso porque coração generoso, 2 ou 3 resolvem fazer algo no meio desse lugar. Privilégio de viver a igreja com vocês, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu fiquei sabendo que tem um irmão aqui da igreja que está trabalhando com vendas, querendo ganhar um extra, está precisando de uma bicicleta. Se sinta desafiado. Talvez tenha uma barra circular encostada lá na sua casa, é um novo. Doe, em nome de Jesus. Fala comigo. Vamos doar em nome do Senhor Jesus. Último ponto, 2 ou 3 tem o poder de trazer a presença do Senhor no nosso meio. Amém? Meu amado, é muito bom ser justiça de Deus aqui na terra. É muito bom ver o sobrenatural do Senhor no nosso meio. Mas, Mateus 18:20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles, meu amado.
nada se compara a entender que todas as vezes, olha que louco, todas as vezes que você se reunir, pelo menos uma pessoa, Jesus está no nosso meio, é algo surreal. No Antigo Testamento, até Jesus, as pessoas precisavam de um sacerdote para cumprir essa função, para entrar no Santo dos Santos, no templo do Senhor e apresentar e ter contato com Deus. A presença do Senhor manifesta naquele local. Agora não. Mudou. Metanoia, mudança de mente. Você não precisa do pastor. Você não precisa do seu líder de GF. Na hora que você quiser, você entra na presença do Senhor. Convida pessoas, convida vidas e vive Deus lá. O templo vai lá para sua casa. E Deus se manifesta na sua casa. E vai para o meio da praça. E vai para a sua escola, para a sua faculdade, para o seu ambiente de trabalho. Onde quer que você junte 2 ou 3. Jesus vai se manifestar. Meu amado, não sei você, mas é ou não é diferente estar nesse ambiente? Sim ou não? Diferente mais. O que é a presença dele? Nas minhas contas aqui tem mais de 3 pessoas. Ele está aqui conosco constantemente. Não é o ar, que por sinal parece que o ar está até muito gelado hoje. Tá, Júnior? Graças a Deus, irmão. Perturba tanto que dizendo que está quente. Glória a Deus. Mas não é o ar, não é a pintura, não é o telão, não é o pregador. Pessoas colocam um pé nesse lugar. Dizem, Júnior, não sei o que é que tem naquele lugar. Que é diferente. A presença do Senhor nesse lugar. Por quê? 2 ou 3 estão reunidos aqui no santo nome do Senhor. Eu fico triste às vezes porque pessoas escolhem não estar aqui e fazer o seu culto na sua casa. Meu amado, conselho do pastor para você. Culto online, transmissão online, é um método evangelístico. E para algumas pessoas, crentes no Senhor, que têm impedimentos. Estou doente, estou gripado, não vou disseminar minha doença na igreja, estou num trabalho. Quinta-feira o Silvino, cadê o Silvino? Toda quinta. Está lá na Ceasa assistindo o culto, sim ou não? Está lá, toda vida, fala comigo. Comenta sobre a pregação, sobre o culto. Lá na Ceasa, impedimento, trabalho, leva ele para lá. E ele participa do culto lá. Glória a Deus por isso. Mas, não tem impedimento. Você não está precisando de uma resistência com a igreja? Vem para cá, em nome de Jesus. Toca em vidas. Em nome do Senhor Jesus. É o poder de 2 ou 3 pessoas no mesmo local. Essa tecnologia não pode tirar isso do nosso meio. Daqui um dia a gente vai, sei lá, viver e cada um vai, não, vou ficar em casa hoje mesmo. E aí cadê o pessoal da igreja? Não, estou online. É tocar em vidas. Já parou para pensar que são quantos segundos aqui de abraço na igreja? 30 segundos de abraço. Isso não é à toa. Não foi de qualquer maneira isso pensado. Tem alguns estudos na psicologia que dizem que abraços, a partir de 20 segundos de abraço, 20, já libera ocitocina no seu corpo. Ela te dá a sensação de segurança. O que é que a gente faz às vezes? Abraça e rebola. Nem abraça. Deus me livre. Lá vem a menina pedir para eu abraçar. Quinta-feira aqui na igreja, de maneira intencional, tá, olha, abraça e fica com essa pessoa do seu lado. Depois dos 20 segundos, teu corpo começa a se sentir seguro. Isso tudo, você não vai abraçar sua TV na sua casa, não funciona. Seu celular, o pastor está mandando abraçar online, aos 30 segundos, abraça esse. Não libera ocitocina em você. Tem que estar aqui, tem que tocar. Pega na mão da pessoa aí do seu lado. Aí é real, tem carne aí, tem vida aí. Essa vida aí, esse abraço te cura, em nome de Jesus. Estamos aqui por isso, para tocar nos santos e ver Jesus nas pessoas ao nosso redor. Esse mesmo estudo diz que beijos, a partir de 6 segundos de beijo, libera essa mesma substância, ocitocina. Em nome de Jesus, igreja, entenda o contexto. Não vão os jovens da igreja. Cadê o Yarley? Não vai sair daqui criando doutrina. O pastor disse que eu tenho que beijar 6 segundos para sentir a ocitocina. Vem cá, irmã. Não existe isso. Abraça, com todo respeito. Em nome de Jesus.
Nós precisamos de pessoas. Somos curados através de vidas. Em nome do Senhor Jesus. Curados através da igreja. Nós vamos crescer através da igreja. Valoriza isso. Viver igreja. Viver com essas pessoas. Um monte de gente errada que está sendo curada no Senhor nesse lugar. Sim ou não? Através de testemunhos de vida. Sim ou não? A gente olha para o lado e vê, meu Deus, fulano já está tão melhor do que eu. Já está crescendo tanto. Hoje tem live com o Gui. Dia desse. Foi fevereiro do ano passado. Foi? Decidiu por Jesus. Olha aí. Já é líder de GF na igreja. Vai fazer uma live hoje. A igreja toda lá, hein? Apoiando o irmão. Mas crescendo para a glória de Deus. Crescendo para a glória do Senhor Jesus. Vivendo igreja. Se misturando com vidas em nome do Senhor Jesus. Meu amado. Céus se movem quando 2 ou 3 se juntam no nome dele. Creia nisso. A palavra do Senhor para nós. O que a gente liga é ligado. Teria sido ligado nos céus. Os céus se movem. Vamos concordar. Vamos crescer nesse sentido em nome do Senhor Jesus. Meu amado, com 2 ou 3, ele sempre vem. Você pode dizer comigo? Com 2 ou 3, ele sempre vem. Tem um episódio, Atos 16. Diz assim: Paulo e Silas foram colocados na prisão. Foram quantos colocados na prisão? 2, certo? Verso 25 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam o quê? Orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. 2 colocados na prisão, louvando a Deus, orando, e aí vem o terremoto de repente. Diga para a pessoa do seu lado: se prepare para o de repente de Deus na sua vida. Está preso, está acorrentado? Se prepare. Tem 2 ou 3 aí orando e louvando ao Senhor. Amém, igreja? Temos pelo menos 100 pessoas nesse lugar aqui jejuando. Se prepara. Vem libertação de Deus para a nossa vida em nome do Senhor Jesus. Então se prepara para o de repente de Deus. Porque uma igreja tem buscado a face do Senhor. 40 dias de jejum, adoração ao Senhor. Uma igreja quer ser justiça de Deus aqui na terra. Uma igreja está manifestando espiritualmente aqui na terra. E os céus, meu amado, respondem às ações de 2 ou 3 para a glória do Senhor Jesus. Meu amado, eu acredito que virão dias sobrenaturais na nossa vida. Ou talvez alguns aqui já estão vivendo esses dias. Que bom isso. Tudo isso pelo movimento da igreja do Senhor. Homens e mulheres que escolheram fazer a vontade de Deus. É para isso que Ele te chama. Eu respeito você. Você é bem-vindo nesse lugar. O tempo que for, venha para esse lugar. Mas faça parte. Viva a igreja. Entre no GF. Se abra. Venha servir na igreja. Sirva, use o seu talento, o seu dom. Para a glória do Senhor Jesus. Aceite a Bíblia como um manual para a sua vida. Aceita esse livro aqui como sagrado, como voz de Deus nos nossos dias, atual, atemporal, que não muda com a cultura e com o contexto. É palavra viva e eficaz para a nossa vida. 2 ou 3, meus amados, favorecem o de repente de Deus na nossa vida. Você pode ficar de pé no seu lugar em nome de Jesus.